Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é: será que o mal existe? Alemanha, início do século XX. Durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com essa pergunta: Deus criou tudo o que existe? Um aluno respondeu valentemente: sim, ele criou. Deus criou tudo? Perguntou novamente o professor. Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor respondeu: se Deus criou tudo, então Deus fez o mal, pois o mal existe. E partindo do preceito de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. O jovem ficou calado diante de tal resposta e o professor, feliz, se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era um mito. Outro estudante levantou a mão e disse: posso fazer uma pergunta, professor? Lógico, foi a resposta do professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: de fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir. Mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nos sentimos se não temos calor. E existe a escuridão? Continuou o estudante. O professor respondeu: existe. O estudante respondeu: novamente comete um erro, senhor. A escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz pode-se estudar. A escuridão, não. Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca em várias cores de que esta é composta, com suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão, não. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está o espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço, não é assim? Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem perguntou ao professor: senhor, o mal existe? O professor respondeu: claro que sim, lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos estupros, crimes e violência no mundo todo. Essas coisas são do mal. E o estudante respondeu: o mal não existe, senhor. Pelo menos, não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existe como existem o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. Por volta dos anos 1900, esse jovem foi aplaudido de pé, e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. Imediatamente, o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou-lhe qual era o seu nome. E ele respondeu: Albert Einstein.
Em Romanos, no capítulo 1, dos versos 18 a 23, Paulo fala de algo parecido. Fala do fato de que a situação dos homens de pecado foi só piorando cada vez mais, cada vez que o homem mais se afastava de Deus e mais criava ídolos e deuses da sua própria cabeça. O texto diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Quanto mais o homem se afasta do Deus verdadeiro, mais o mal se aproxima e se apodera. E o homem é indesculpável, porque Deus se revela de um modo natural, através de toda a sua criação. É impossível que o homem não chegue à conclusão de que Deus existe quando olha para a criação. E se revela de uma maneira especial na sua palavra. E quanto mais o homem se afasta do Deus verdadeiro, ou declara ateísmo, ou cria deuses para si, e na verdade o ateísmo é uma forma de idolatria, né? O homem adorando a si mesmo e ao seu conhecimento. Quanto mais o homem parte para esse lado, mais o pecado o dominará e o mal dominará a sociedade. É isso que Paulo argumenta. Leia depois todo o capítulo 1 de Romanos e você vai entender isso, inclusive, muito melhor. Que Deus nos abençoe, que a luz de Jesus nos enche o coração, que o calor do Senhor nos inunde e que a bondade e o amor do Senhor sejam manifestas através da nossa vida. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, muito obrigado pela graça do Senhor. Obrigado pelo modo maravilhoso como o Senhor opera. E obrigado porque o Senhor nos adverte através dessa palavra a não sermos tentados em pensar que o Senhor cria o mal ou é responsável por ele. Pai querido, que nós nos responsabilizamos por aquilo que é um problema nosso, o mal, que aceitemos a ajuda gloriosa, graciosa do Senhor para resolvermos esse problema e que, prostrados aos pés de Cristo, sejamos mais santos a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração. Abra o seu coração e receba a palavra viva.